Vamos falar de uma obra de arte que conquistou o mundo da literatura fantástica, se tornando eterno a cada adaptação. Hoje é dia de falar de The Dealer, o Mercador da Morte. Fala, observadores! Se vocês acompanham o mundo do entretenimento, com certeza já viram essa imagem que está aqui do lado. Essa é uma pintura do artista Frank Frazetta, que ele fez em 1973 com o nome de The Dealer, ou melhor, o Mercador da Morte. A arte estampou a capa de estreia da banda Molly Hatchet, de 1978, além de inspirar uma série de 4 romances escritas por James Silk e 3 séries em quadrinhos. Primeiro escrita pelo músico Glenn Danzig, em 1995, com artes de Simon Bisley, Liam Sharp e Arthur Sweedon. Depois escrita por Joshua Ortega, com artes de Nat Jones e Jay Fotos, em 2007. E, por fim, em 2022, escrita por Mitch Verson e com artes de Stefano Martino e Luiz Antônio Delgado. Começando com Silk, lógico, e seus romances Prisoner of the Horned Helmet, Lords of Destruction, Tooth and Claw and Plagues of Shadows. Sou péssimo em inglês, já deu para perceber. Narram a história de Gatball, o portador do elmo do Mercador da Morte, que luta contra o domínio da entidade no interior deste e, sempre que o usa, uma sede por mortes o domina. Os livros foram escritos em 1998 até 1990, sendo que, em 2005, as 2 primeiras publicações foram juntadas e lançadas em um volume único. Já em 1995, Glenn Danzig, pela sua editora de quadrinhos Verotic, decidiu lançar a minissérie em 4 partes de Dealer. Nessa história, vemos um guerreiro que, após enfrentar vários combatentes, adentra nos escombros de um palácio e encontra um elmo que, de uma forma simbiótica, toma conta dele. O elmo deseja vingança contra aqueles que tiraram a vida de seu portador anterior. E com isso, ele parte, enfrentando seres sobrenaturais e uma horda tremenda de outros guerreiros. A história de Danzig segue por um caminho de terror gore erótico, com cenas bem sombrias e viscerais. Diferente do caminho de Silk, que deu o nome ao personagem portador do elmo, Danzig preferiu manter o mistério, não dando nome ao guerreiro e se concentrando mais no elmo. Para ele, o importante era o horror, a carnificina, e, para dar vida a esse pesadelo, ele trabalhou com 3 ótimos desenhistas para isso. Simon Bisley, o traço brutal por trás do lobo; Liam Sharp, mestre nas anatomias monstruosas, como Venom; e Arthur Sweedon, o rei do macabro em Marvel Zombies. Demoraria um tempo para a figura sombria de Frazetta retornar, então Nat Jones e Jay Fotos deram a ideia, que teve o roteiro escrito por Joshua Ortega e artes dos 2 realizadores, sendo publicada pela Image Comics em 6 partes bimestrais, começando em março de 2007, finalizando em janeiro de 2008. Jones, Fotos e Ortega, diferente de Daisy, deram um tom de fantasia sobrenatural medieval. De acordo com a história deles, o Mercador da Morte enfrentou hordas de cavaleiros em combates de 2 reinos, Oro e Edane, sem tomar lados e, para criar uma paz entre eles, surgiu uma ordem neutra que levou-os a isso. Passados 900 anos, Hipácia, onde se localizavam os 2 reinos, vivia em paz, até que guerreiros que estavam mortos voltam à vida e começam a atacar vilarejos sob a tutela de Jared Atar, Duque de Treia, tirando a vida de Hale e Hayden, pai e irmão do menino Kelland.
Hayden perde a vida ao salvar sua namorada, Adélia, filha de Jared, e, pelo seu sacrifício, a árvore-avó lhe concede o dom de se tornar o mercador da morte. Os guerreiros zumbis obedecem a Mirahan, um mal que cresce abaixo de Edane, que sucumbiu e foi totalmente destruída. Seu guerreiro principal, ou melhor, seu guardião da Zaka, envia dragas, enormes demônios anabolizados, contra o mercador, quando Adélia o encontra junto ao druida Dreovide. É complicado esse nome de druida. Dreovide conta a Adélia, seu guardião, Lambo, e ao menino Kellan sobre o mercador da morte, dizendo que, diferente da outra vez que ele apareceu para determinar um pacto de sangue entre os reinos Oro e Edane, sua aparição era para enfrentar um perigo maior. Após a derrota das dragas, Dazaka acha correto enfrentar um mercador pessoalmente, mas termina derrotado. Aqui eu faço a minha pausa, é a minha interrupção básica para pedir a vocês, pois ajuda ao YouTube colocar esse vídeo para frente. Então deixa um like aqui embaixo, caso gostem do vídeo. Se não gostarem, tudo bem, pode dar o dislike, fica pelo feedback. Também peço que, se estiverem gostando, não esqueçam mesmo de se inscrever aqui embaixo no canal e dar o peteleco na sininha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui no Velho na Torre. Então, finalmente, Mirahan desperta e, com isso, um mal profundo precisa ser enfrentado pelo mercador da morte. E, neste momento, temos duas novas frentes, pois Rian, o filho mais velho de Jared, encara seres bestiais no caminho para Sacramont, perdendo muitos dos seus homens nas batalhas. Eles chegam ao castelo do rei Strom e uma horda de zumbis está queimando e dizimando a população. E, com isso, Rian entra na batalha também. Nos pântanos de Edane, Adélia e seu guardião, Lambo, precisam enfrentar outra horda de zumbis, protegendo Kellan e Dreovide. Ao encontrar Mirahan, a montaria do mercador termina perdendo a vida e ele enfrenta o monstro do Oblívio com seu machado e espada. No ápice da luta entre o mercador e Mirahan, Adélia chega e, com seus sentimentos pelo portador do elmo, consegue nutri-lo de força o suficiente para ele dizimar Mirahan, encerrando todos os combates que, quando Mirahan cai, o mercador se vai, deixando seu elmo para Adélia. A história tem um dos enredos, para mim, mais ricos e fascinantes, como eu narrei. Ler é experimentar uma chama das grandes histórias de magia e espada que foram escritas no passado e também no presente. Jones e Fotos e Ortega captam essa essência e transmitem nas páginas dessa aventura. Então, em 2022, 14 anos após essa história maravilhosa, Mythverse trouxe uma nova série com o Mercador da Morte para a Opus Comics. Muito bem ilustrada por Stefano Martini, com cores de Luiz Antônio Delgado, Iverson, decidiu colocar o Mercador da Morte assim, mais falador e articulador do que nas histórias anteriores. Ele vive uma vida como qualquer outro, caçando, confeccionando copos de barro e tem mania de ficar repetindo: nós somos o mercador da morte, chegando a ser totalmente cansativo. O personagem permanece até a edição 4, tendo como companheira de combate uma feiticeira. Ele somente voltaria na edição 7 das histórias, onde continua sua forma de agir ao lado da feiticeira. Assim, não me aprofundei muito, pois quando comecei a ler e percebi que diferenciava totalmente, mesmo das formas de contar de Denzig e Ortega,
sinceramente não me empolgou. Principalmente porque o mercador é emotivo e tem aquela palavra que parecia mais um He-Man de Elmo Sombrio. O que uma pintura pode fazer? Ela pode nutrir a imaginação de escritores. De James Silk a Mitch Verson, o Mercador da Morte nutriu uma forma de se ver as obras de Frank Frazetta, como elas podem ser interpretadas. Sinceramente, eu tenho uma visão dessas histórias que talvez difira, mas que uniria todas as histórias. Desde Silk, o Elmo é a conexão onde vários foram os usuários e receberam, quando era necessário, um mercador. Seja por vingança ou por nos salvar, o Elmo sempre encontrará uma forma ou uma pessoa para possuir. E você? Teria coragem de encarar sua eterna sede de sangue e se tornar o mercador da morte? Bem, galera, eu estou fazendo esse vídeo porque essa arte simplesmente me encantou durante anos. E quando eu procurei, eu encontrei os livros de Silk, eu encontrei os quadrinhos e eu precisava falar sobre essa arte de Frank Frazetta. Essa arte tão impressionante, tão emblemática, que fez parte até de um filme que eu vou chegar a falar dentro breve, também de Frank Frazetta. Então eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, pode dar o like aí. Se não gostar, pode dar o dislike. Aquele feedback que entra, gente. Eu já peço. Vamos conversar aqui embaixo. Vocês já viram essa arte de Frank Frazetta? Vocês sabiam que existiam todas essas séries baseadas somente nessa arte de Dealer, o Mercador da Morte? Vamos conversar aqui embaixo. Vamos falar aqui embaixo. Vamos ver o que vocês têm a dizer também sobre essa arte fantástica. E outra coisa que eu peço a vocês, peço aos meus observadores constantemente, faz um grande favorzão para mim. Fica só mais um pouquinho também. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E coloquei no meio, tentei colocar no meio, acho que consegui colocar no meio, e estou colocando aqui no final de novo. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clica nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.